A concorrência será a modalidade obrigatoriamente escolhida, independentemente do valor, nos seguintes casos: na aquisição de imóveis pela administração, na concessão de direito real de uso, nas concessões e permissões de serviços públicos, nas licitações internacionais e também na recém-criada figura contratual das parcerias público-privadas, as chamadas PPPs. Ainda sobre a concorrência, é preciso dizer que ela recebe um tratamento peculiar em duas legislações específicas. Na lei que cuida das concessões e permissões de serviços públicos, Lei 8987/95, e também na lei que regula essas parcerias público-privadas, que é a Lei 11.079 de 2004. O procedimento da concorrência, nessas leis específicas, é um pouco diferente do procedimento que está previsto na Lei de Licitações. Isso porque o legislador entendeu importante adaptar essa modalidade para as necessidades e peculiaridades das contratações reguladas nessas leis especiais que nós mencionamos. Para fechar esse tópico referente às modalidades, vamos falar um pouquinho daquelas que qualificamos como modalidades especiais, o concurso e o pregão. O concurso, como já dissemos, é uma modalidade que é destinada à escolha ou premiação de um trabalho técnico, artístico ou científico. Não vamos confundi-lo com um concurso para fins de ingresso em um cargo ou emprego público. Esse concurso que nós já ouvimos falar, de concurso para ingresso no serviço público, tem um tratamento legislativo próprio. Nós vamos estudar quando nós formos ver os agentes públicos, o tema dos agentes públicos. Eu costumo dizer que o concurso entrou na lista de licitações como Pôncio Pilatos entrou no credo. Primeiro porque é difícil falar em julgamento objetivo nesse caso, pois apreciar uma obra de arte, como um quadro, um projeto arquitetônico ou um livro, isso é uma coisa difícil de se fazer de uma forma objetiva. E também porque não é objetivo necessário do concurso a realização de uma contratação ao final. Geralmente, ele é utilizado como um meio de fomentar, isto é, de incentivar essas atividades artísticas e intelectuais. De toda forma, ele está lá previsto entre as modalidades da licitação e com as quais ele compartilha a natureza competitiva. O concurso também é uma competição, mas com objetivos diferentes, pois não há uma proposta mais vantajosa a ser escolhida pela administração. E o pregão? Já dissemos que o pregão é a modalidade indicada para aquisição de bens e serviços considerados comuns. E essa modalidade não consta da lei de licitações, mas em uma lei especial. E o que seriam esses bens e serviços considerados comuns? Segundo a própria lei esclarece, em seu artigo 1º, parágrafo único, vamos ver, são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidades possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais no mercado. Veja que nesse caso, não há necessidade de observar o valor da contratação. Seja qual for o seu valor, pode ser usado o pregão, desde que o bem ou serviço seja considerado comum, tal como a lei tentou definir. Bens comuns seriam, por exemplo, a compra de móveis para repartição, de produtos de limpeza, material de escritório, etc. Até mesmo computadores com uma configuração padronizada têm sido considerados bens comuns para esse fim. Exemplos de serviços comuns: serviços de jardinagem, de limpeza, de mensageiros. Veja, na dúvida se um bem ou serviço é comum, a administração deve se utilizar das modalidades tradicionais que constam da lei de licitações. Uma dica para o seu estudo: o decreto que regulamentou o pregão na esfera federal, Decreto Federal 3.555 de 2000, ele tem um anexo com uma relação dos bens e serviços considerados comuns. Dê uma olhadinha nesse decreto. Dê uma boa lida também no artigo 22 da Lei de Licitações, que descreve cada uma das modalidades previstas naquela legislação. Fases da licitação.
Vamos mudar agora um pouco de assunto e falar do procedimento propriamente dito. Quais são as etapas necessárias para que a licitação possa atingir o objetivo que interessa diretamente à administração? Ou seja, selecionar a proposta mais vantajosa e, com isso, possibilitar a realização de um contrato. Vamos falar de todas as fases possíveis de ocorrer em uma licitação, na sequência que elas costumam ocorrer na modalidade mais completa, ou seja, a concorrência. Ao longo dessa explicação, nós faremos eventuais observações referentes às outras modalidades. Pode haver variações. Vamos dar uma olhada, aqui no esqueminha, as fases da licitação. Fases da licitação. Nós temos a fase do edital, da habilitação, do julgamento, da homologação e, por último, da adjudicação. Antes de falar da primeira fase, a fase do edital, vamos lembrar que antes de iniciar todo esse procedimento licitatório propriamente dito, a administração deve ter desenvolvido diversos trabalhos preparatórios. Primeiro, a solicitação da aquisição daquele objeto, a avaliação do custo daquela contratação, a reserva dos recursos orçamentários, a autorização para abertura da licitação pela autoridade competente e a elaboração do instrumento convocatório. Todos esses procedimentos de natureza preparatória são geralmente chamados como fase interna da licitação, ou seja, a licitação ainda está em gestação dentro da administração. Também é nessa fase interna que é nomeada a chamada comissão de licitação, que é uma comissão formada pelo número mínimo de 3 servidores para receber a documentação dos licitantes e conduzir as diversas fases da habilitação e julgamento da licitação. Nas modalidades de leilão e convite, pode haver designação de um único servidor para essa função. E na modalidade do pregão, também é um só servidor, que é o chamado pregoeiro, que também conta com o auxílio de uma equipe de apoio e assim conduzirá essa licitação, modalidade pregão. Fase do edital. Mas o que nos interessa mais são as fases externas, isto é, quando a licitação nasce, aparece para o mundo. Isso se inicia sempre pela divulgação de um instrumento convocatório, sendo que, por ser o mais comum desses instrumentos convocatórios, o edital, tornou-se comum chamar essa fase de fase do edital. E no que consiste essa fase? Na fase do edital, a administração divulga a abertura do processo licitatório, fixa requisitos de participação, define o objeto e as condições básicas do contrato, convida os interessados a apresentar propostas. Veja, e como deve ser esse instrumento convocatório? O instrumento convocatório deve, primeiro, ser claro e completo. Dê uma olhadinha no artigo 40 da Lei 8666, de 93, que lá tem tudo o que deve haver no edital. Depois, ele deve ser objetivo. Não deve ser direcionado a um destinatário ou a uma marca. E ele deve ser publicado. A única exceção é a modalidade convite, na qual é enviada uma carta, a chamada carta convite, que vai substituir a publicação do edital. O edital, como vimos, deve ser claro e completo. E mais, não poderá direcionar a licitação. Isso é fundamental, pois se a administração não tiver um extremo cuidado ao elaborar esse instrumento, toda licitação poderá ser comprometida. O vício do edital compromete todo o procedimento, podendo obrigar a administração a começar tudo do zero. Por exemplo, se houver uma decisão judicial declarando essa nulidade. Por essa razão, a Lei de Licitações estabelece prazos para impugnação do edital. Pode ser impugnado tanto pelo participante como por qualquer cidadão. A divulgação também é muito importante. E a legislação estabelece as formas pelas quais se dará publicidade da licitação e os prazos mínimos para que os licitantes apresentem suas propostas.